Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Autismo de A a Z. A nossa convidada de hoje é a terapeuta ocupacional Giovana Zanqueta, que ela é terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial. Bem-vinda, Giovana! Oi, Andréia, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente vai poder conversar um pouquinho hoje, né? Eu tenho um consultório de terapia ocupacional que atendo a maior demanda, né? São crianças com desordem de processamento sensorial. Eu atendo muitas crianças com autismo, outras não. Então, a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Isso aí. Então, como o nosso tema de hoje é integração sensorial, nada melhor do que começarmos com a pergunta: o que é terapia ocupacional com integração sensorial? Que é a dúvida de muitas mães. Sim. Então, assim, primeiro, né, o principal objetivo da terapia ocupacional é que a pessoa, enfim, o indivíduo tenha o máximo de independência e autonomia nas atividades de vida diária que são pertinentes à sua faixa etária, né? Principalmente quando a gente pensa em crianças, a gente tem que pensar como é o desempenho, tanto em atividades relacionadas ao autocuidado, como tomar banho, se vestir, enfim, relacionadas à alimentação e até mesmo atividades escolares, o próprio brincar. Então, esse é o nosso principal objetivo. E aí a gente tem que avaliar, então, se a criança, né, no caso, tem algum prejuízo nesse desempenho, se tem alguma dificuldade para desempenhar alguma atividade de vida diária. E nessa avaliação, a gente consegue ver o que está prejudicando, se é por questões motoras, questões cognitivas, enfim, e também questões sensoriais. Quando a criança tem alterações sensoriais que prejudicam nesse dia a dia, né, no desempenho das atividades de vida diária, é importante, então, a gente validar essas questões sensoriais e trabalhar, então, esses componentes, né? Que aí, mais precisamente, é essa metodologia, né? Que é a abordagem de terapia de integração sensorial. E aí a gente faz uma avaliação para ver se realmente tem essas alterações sensoriais, e como que está o processamento sensorial em cada sistema, né? Para então a gente conseguir traçar o plano de tratamento. Então, basicamente Entendi. é isso, é a terapia ocupacional, só que utilizando uma abordagem mais específica, né, que é a de integração sensorial, mas sempre com aquele objetivo principal da autonomia, de conseguir fazer as atividades que são pertinentes para a faixa etária da criança. Entendi. E quais seriam os sentidos trabalhados na integração sensorial? Então, a gente tem os órgãos, né, os sistemas que a gente conhece mais comumente, que recebem essas informações sensoriais do ambiente e levam até o cérebro para processar e dar uma resposta para a gente. Que são, por exemplo, os olhos, né, que são responsáveis pelo sistema visual, o sistema tátil, que tem a pele, o sistema auditivo, olfativo, assim como o sistema oral. E, além desses, nós temos sistemas que são internos também, né? Que são relacionados ali ao movimento, equilíbrio e a percepção do próprio corpo no espaço, que é o caso do sistema vestibular, que está ali na região do ouvido interno. Então, toda vez que a gente muda o nosso centro de gravidade, tira os pés do chão, enfim, movimenta a cabeça, movimenta o corpo de forma que muda o centro de gravidade, a gente ativa esse sistema, né, o vestibular. E a gente tem também o sistema proprioceptivo, que ele está ali na região dos tendões, das articulações. Então, toda vez que a gente ativa a musculatura, que a gente faz força, a gente ativa o sistema proprioceptivo, que é, enfim, quando faz força, qualquer movimento. E ele, por estar ali nessa região dos tendões, das articulações, ele dá essa informação do nosso corpo no espaço. Então, são esses sistemas que são responsáveis por receber todos os estímulos do ambiente, todas as informações, e levam para o cérebro processar e dar uma resposta para a gente, e então a gente conseguir responder, né, às demandas do ambiente. Interessante. E qual a diferença das atribuições da terapia ocupacional
convencional para a terapia ocupacional com integração sensorial? Então, a terapia ocupacional convencional é a terapia ocupacional que a gente diz assim, mais geral, né? Que é o que a gente sai da faculdade, tem essa formação, que é, como eu disse, que é sempre aquele objetivo principal de ter, né, de tentar que a pessoa tenha o máximo de autonomia e independência nas atividades de vida diária, né, as AVDs. E para isso a gente faz uma avaliação para ver como é que está o desempenho e quais componentes estão prejudicando esse desempenho. E aí, quando a gente identifica isso, a gente traça um plano de tratamento, a gente pensa em atividades para estimular esses aspectos, né? E assim a gente vai fazendo formações, né, especializações para a gente ter uma base maior na hora de tratar, na hora de propor atividades e intervir de fato. E uma dessas formações é a terapia de integração sensorial, que aí ela é de fato uma formação, né? Ela precisa de uma certificação, que aí a gente consegue, com essa formação, entender além, né, de tudo que a terapia ocupacional por si só já nos oferece, mas a gente consegue entender, por exemplo, como avaliar esse processamento sensorial, como avaliar cada sistema, né? E assim conseguir identificar o que a gente precisa trabalhar, como que enfim, como que a gente planeja uma sessão de terapia de integração sensorial, né? Enfim, pensando no perfil sensorial da criança. E aí, com essa formação, a gente consegue ter esse olhar mais amplo e identificar tudo que é necessário, né? Tanto o espaço físico quanto o planejamento das sessões. Então, é mais focado nesse processamento sensorial, né? Mas pensando sempre que é uma abordagem que a gente trabalha isso, mas sempre com o objetivo de que a criança tenha essa autonomia nas atividades de vida diária. Assim, autonomia que eu digo não só de conseguir fazer as atividades sozinha, mas, por exemplo, conseguir participar das atividades escolares, conseguir ficar sentadinha e prestar atenção, por exemplo, na aula, de conseguir ter uma alimentação ok, aceitar os alimentos e, enfim, é relacionado a isso, né? E as pessoas têm muita dúvida, né, em saber qual profissional habilitado para trabalhar com terapia com integração sensorial, né? Porque assim, muitas pessoas têm a dúvida se só o terapeuta ocupacional é habilitado ou se outros profissionais também podem ter essa especialização e fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Então, a terapia de integração sensorial, né? Ela é uma formação que é só para terapeutas ocupacionais. Que aí a gente faz essa formação e recebe um certificado que é de terapia por exemplo, que é o que eu fiz, né? Terapia de integração sensorial de Aires, que foi a terapeuta ocupacional precursora dessa abordagem. Então, essa terapia, como eu disse, né, estruturada, que usa os protocolos próprios para avaliar o perfil sensorial da criança, que pensa no espaço físico, na estrutura de como que vai ser cada sessão, o que a gente espera de respostas adaptativas da criança, é só o terapeuta ocupacional com essa formação. Mas a integração sensorial, né, os conhecimentos de integração sensorial, eu acredito muito que são importantes para qualquer profissional, né, que trabalhe com essas crianças, enfim, porque é muito importante a gente entender como que é o perfil sensorial da criança, quais são as necessidades para o dia a dia dela, né? Então, assim, a fono, a psicólogo, até mesmo a professora, elas não vão usar a terapia de integração sensorial, mas elas podem usar algumas estratégias para acomodar a criança e assim conseguirem que essa criança desempenhe o que elas estão querendo como objetivo, né? Então, por exemplo, é claro que uma psicóloga pode usar um equipamento suspenso durante a sessão para a criança ficar acomodada e conseguir participar da sessão inteira. Ou a criança pode usar por exemplo, um colete de pressão na escola para
para realizar as atividades, ou uma criança que gosta muito de texturas, e aí seria uma motivação, por exemplo, para a pedagoga colocar as letrinhas numa bacia com textura, para motivar a criança que aprenda, enfim, que tenha essa alfabetização. Então, essas estratégias podem ser utilizadas, e eu acho até importante que os profissionais validem, né, essas necessidades sensoriais. Mas a terapia de integração sensorial, desse jeito estruturado que eu disse, e com esses objetivos muito claros, né, porque a terapia de integração sensorial tem objetivos muito claros, e em cada sessão tem um objetivo, né? A gente diz que é o desafio justo. A gente sempre planeja as sessões pensando no que a gente vai alcançar naquele dia, o que a gente quer, né? Qual vai ser a resposta adaptativa da criança. E aí essa terapia em si é só do terapeuta ocupacional certificado, né? Com a formação em integração sensorial. Entendi. E de que forma a integração sensorial ela pode estar auxiliando no tratamento de crianças autistas? Sim, então, o transtorno, né, do espectro do autismo, uma das características que são até utilizadas para o diagnóstico diferencial do autismo, uma dessas características é a presença de algumas alterações sensoriais, né? Então, por exemplo, tem crianças que têm uma reatividade muito exagerada, enfim, que tem uma tolerância muito baixa a sons, a texturas, ao toque, assim como tem outras que são o oposto, né? Que buscam de uma forma muito intensa os estímulos. Então, assim, é algo muito presente, né? No espectro do autismo. Então, quando a gente valida essa parte sensorial, a gente consegue entender melhor a criança, entender melhor quais são essas necessidades, para que a criança consiga ter um desempenho nas outras, nas atividades do dia a dia, né? Nas atividades tanto relacionadas, como eu disse, ao autocuidado, atividades de vida diária, como também em outras áreas, né? Como em relação à fala, planejamento motor, enfim, é importante por isso também. Uhum. E, assim, na sua prática clínica, quais são as alterações sensoriais mais encontradas? Existe, assim, ou é muito equilibrado? É difícil de falar porque, assim, e por isso que é tão legal trabalhar assim, com essas crianças, porque cada criança é de um jeitinho diferente, né? Não, a gente muito dificilmente vai achar duas crianças iguaizinhas, com as mesmas características. E assim, porque tentando explicar um pouquinho essa desordem, né? O que seria essa desordem de processamento sensorial? É quando tem esse prejuízo nesse processamento sensorial, como eu disse, né? Tem os órgãos e sistemas que recebem as informações do ambiente, levam para o cérebro processar e dar uma resposta para a gente. Quando tem ali alguma alteração nesse processamento e nessa modulação dessas respostas, pode ser, por exemplo, que eu tenho uma resposta muito exagerada a um determinado estímulo. Que aí, quando eu tenho essa resposta muito exagerada, eu posso acabar entendendo aquele estímulo como algo ameaçador. E é mais ou menos isso, né, que as crianças, por exemplo, que têm uma tolerância muito baixa a sons, ao toque, podem estar sentindo, né? Entendem aquele estímulo como uma ameaça. E em alguns momentos, o que pode acontecer também é que essa resposta está muito baixinha, ou então, e aí por conta disso, a criança não registra, parece não perceber aquele estímulo, que aí, por exemplo, quando a criança parece que passa pelas coisas esbarrando, como se não percebesse, chega alguém no ambiente e não nota, às vezes a gente chama e a criança parece não escutar, então tem essa dificuldade no registro mesmo, né, na percepção do estímulo. E também, quando essa resposta é muito baixinha, pode ser que o próprio organismo, né, o cérebro entenda que precisa buscar mais aquela informação, né? Então, às vezes, a criança está constantemente se movimentando, morde muita coisa, sabe? Busca os estímulos de uma forma muito intensa. E quando essas alterações sensoriais prejudicam no dia a dia, né? Que é o caso, por exemplo, dificuldades de participar das tarefas escolares porque constantemente está se movimentando, ou no caso da seletividade alimentar, enfim, a gente entende que é uma desordem de processamento sensorial, né? Porque, assim, o perfil sensorial todos nós temos, né?
Por exemplo, tem gente que adora montanha-russa, tem gente que enjoa em carro, tem gente que não consegue se concentrar se tiver um ruído no ambiente, tem pessoas que precisam ter um som para trabalhar. Então, assim, o perfil sensorial cada um de nós tem. Mas quando prejudica no nosso dia a dia, a gente entende que é uma desordem no processamento sensorial. E a gente fecha esse diagnóstico com os protocolos, né? Os protocolos avaliativos. Então, assim, a criança, quando tem essa desordem de processamento sensorial, cada uma vai ter uma característica mesmo diferente. Então, é difícil a gente falar quais são os principais. Mas o que a gente vê muito é isso. Quando as crianças têm essa reatividade mais exagerada, são crianças que não toleram tanto os estímulos. E tem crianças que já buscam muitos estímulos ou parecem não perceber tanto, né? E que tipo de atividade nós podemos realizar para auxiliar nesse desenvolvimento sensorial? Sim, então, é difícil falar, porque, como eu disse, né, cada criança é de um jeito. Então, o ideal é sempre procurar terapeuta ocupacional para avaliar direitinho e ver quais atividades são ideais para cada criança. Mas, pensando de forma geral, essas atividades, né, que são mais ao ar livre, que, enfim, que a criança tem mais contato com grama, com areia, com texturas, brincadeiras de correr, de parquinho mesmo, são as atividades que oferecem são mais ricas, né, nesses estímulos sensoriais. Mas o mais importante é sempre entender como que a criança está brincando, né? Se a criança está desconfortável, se não está legal, se está, às vezes, até irritando ainda mais, o ideal é parar e sempre conversar com o terapeuta ocupacional e ver qual é a atividade ideal, porque o mais importante é a criança estar bem, estar feliz, estar se divertindo ali na atividade, não estar com desconforto. E é sempre legal isso, assim, acho que até tem crianças que gostam muito de brincar com textura, enfim, com grama, com tinta, e são atividades muito legais, né, porque oferecem esses estímulos, mas se a criança apresenta desconforto, se ela quer se limpar, enfim, se ela quer parar de brincar, é importante respeitar isso. Pode levar para lavar a mãozinha, se ela quiser brincar de novo, pode brincar. O mais importante é perceber se a criança está desconfortável, está brincando bem, e validar isso, né? E se a criança quiser continuar, e se ela quiser parar, não precisa. Não insistir é pior, né? Entendi. E como que a gente faz para saber se uma criança precisa desse tipo de terapia? Então, assim, o ideal é sempre procurar o terapeuta ocupacional, que aí com a avaliação a gente vai conseguir identificar isso. Se a criança realmente tem uma desordem de processamento sensorial, enfim, ou não, né? Mas, de modo geral, né, o que a gente pode perceber, que aí são alguns sinais que podem deixar a gente atenta, né? A gente como pais, professores e outros profissionais, por exemplo, criança que tem uma tolerância muito baixa a alguns estímulos, como som, né, que tapa o ouvido, ou por informação visual, luz, fecha o olhinho, olha assim no canto do olho, ou uma dificuldade em relação ao toque, ou até mesmo uma seletividade alimentar, ou aquele oposto, né? Crianças que precisam estar constantemente em movimento, parecem não notar algumas informações, tanto em relação a sons ou visuais. Então, é importante perceber esses sinais para procurar um terapeuta ocupacional que tenha essa formação para conseguir avaliar direitinho, porque a gente só consegue mesmo entender e perceber se vai ser necessário esse tipo de intervenção com a avaliação, né? E de que forma é traçado o perfil sensorial da criança antes de iniciar a terapia? Isso, né? Isso aí tem mais a ver com a avaliação mesmo, esse período avaliativo. Então, assim, a gente usa, a gente colhe tanto a anamnese, né, que são as informações de desenvolvimento da criança, enfim, todas as informações que os pais podem nos dar,
A gente faz também observações clínicas, que são observações diretas à criança, né? Como que é o brincar, enfim, num consultório. E, além disso, a gente usa protocolos mesmo avaliativos, né? A gente entrega alguns questionários para os pais preencherem, porque ajudam a gente a entender como é a criança em casa, como é a criança na escola. E com esses protocolos e com as observações, a gente consegue, então, fechar o diagnóstico, né? Se tem a desordem de processamento sensorial. E tendo essa desordem, a gente consegue também avaliar como que está o processamento em cada sistema. Como eu disse, pode ser que uma criança seja mais reativa, nessa resposta mais alta, em relação aos estímulos táteis, mas em relação aos estímulos visuais, seja uma criança com uma resposta mais baixinha, por exemplo. Então, a gente tem que ver como é que está o processamento em cada sistema para poder intervir, né? Para a gente poder pensar como tratar. Entendi. Giovana, eu faço parte de um grupo, né, com mães de crianças dentro do espectro, e algumas mães trouxeram assim, algumas curiosidades, né? Elas têm algumas curiosidades que eu trouxe, né? Eu separei essas perguntas para te perguntar, né? Essas perguntas para te fazer. E uma das coisas que uma mãe perguntou foi o que é a busca sensorial? Que é algo que a gente fala muito, né? Tem a ver com tem a ver com aquelas respostas, né? Que eu falei que são aquelas respostas do processamento sensorial. Então, assim, quando a resposta é muito baixinha, né? E aí o organismo, enfim, tem essa dificuldade em modular essas respostas e vem muito baixa, o próprio organismo entende que precisa de mais estímulo. É como se precisasse de um exemplo, né? De uma quantidade maior ou de uma variedade maior de estímulos para registrar ali no cérebro, né? Assim, tentando explicar mais ou menos. Então, por conta disso, a criança acaba buscando muito, né? Buscando, por exemplo, se movimentar muito, porque o movimento, ele dá essa informação sensorial, como eu falei, né? Essa informação do corpo, enfim. Pode ser uma criança que busca informações visuais também de uma forma muito intensa, e aí faz brincadeiras, por exemplo, de jogos de causa e efeito, de forma repetitiva, né? Que tem aquele padrão visual. Então, essa busca sensorial costuma se dar por isso. E, assim, a busca também sensorial, ela pode ser também, às vezes, até um comportamento de fuga da criança, sabe? Por isso que é muito difícil a gente... É impossível, né? A gente tratar sem avaliar, sem conhecer a criança. A gente tem que entender se realmente é uma base sensorial ou se é por uma questão comportamental. Ou também, por exemplo, a criança pode ter uma dificuldade no planejamento motor, né? Que é algo que a gente avalia também na terapia de integração sensorial, que é a praxis que a gente diz, que é como se fosse a ponte entre o que eu estou recebendo do ambiente, né? As informações que o ambiente está ali me dando, e a ação motora de fato, né? A tarefa motora. Porque é muito comum crianças que não têm nenhuma alteração motora, mas a gente vê que tem uma dificuldade em fazer algumas atividades. E se dá por isso, porque essa ponte, né, a praxis não está ali com algum prejuízo, porque esse processamento sensorial não está acontecendo de forma adequada. E aí, a praxis, a gente entende que é tanto a ideação motora de ter a ideia, né? Por exemplo, eu estou com vontade de ir ao banheiro, quero fazer xixi. Então, a primeira coisa é ter essa ideação motora, eu preciso ir até o banheiro, né? A segunda etapa é o planejamento motor. Como que eu vou planejar? Como que eu vou chegar até o banheiro? Como que eu vou tirar minha roupa para poder ir? Enfim, para então executar a ação de fato. E isso acontece, né, constantemente. Qualquer atividade que a gente faça, a gente passa por esse processo, né? Passou por esse processo em algum momento. E muitas vezes a criança que tem dificuldade no planejamento motor, ou até mesmo na ideação motora, acaba apresentando esse comportamento que pode parecer talvez como uma busca sensorial. Por exemplo, se tem ali uma atividade
que é nova para a criança e ela não sabe como fazer, enfim, que está uma demanda muito grande, ela pode acabar indo para ela acaba fugindo para algo que ela já sabe. Então, ela pode pegar o brinquedo e fazer do jeito que ela já sabe, que não é o que o brinquedo está demandando. Ou ela pode sair da mesinha e ir buscar um movimento, sabe? Então, pode ser também por conta dessa dificuldade no planejamento motor, assim como pode ser uma dificuldade na ideação motora, porque se eu tenho uma dificuldade na ideação, eu acabo fazendo as atividades de forma repetitiva, né? Que é como eu já sei. Então, às vezes, o movimento pela sala pode ser essa dificuldade, porque eu vou estar sempre fazendo do mesmo jeitinho, né? Então, pode ser essa dificuldade na ideação motora. Então, assim, a busca sensorial, ela pode ser por várias questões, por várias causas, por isso a gente precisa avaliar cada criança mesmo de um jeito individual, para a gente entender o que é, para a gente poder tratar e oferecer também algumas estratégias para o dia a dia, né? Sim. Uma pergunta que eu vejo que é muito realizada pelos pais, né? Que eles têm muita dúvida, é que tipo de documento eles podem solicitar para o profissional de terapia ocupacional para saber se ele realmente tem a formação e está apto para o trabalho de integração sensorial. Porque muitas vezes os médicos solicitam, né, a terapia ocupacional com integração sensorial e quando se busca um profissional, ele não tem essa especialização. Então, como que esses pais vão saber, né, se esse profissional é especializado? Sim, então, quando a gente termina a formação, né, a gente recebe um certificado, que aí diz que a gente fez a certificação em terapia de integração sensorial e aí a gente está apto para essa abordagem, para utilizar essa abordagem. E além do certificado, é importante também ter o espaço, né? Na própria formação, a gente entende que não tem como, né, utilizar essa abordagem sem ter o espaço físico mesmo, a estrutura. Sim. E uma outra pergunta também foi como regular uma criança que, porventura, entra em crise durante a terapia? Ah, sim. É até o que eu falei, né? Que é importante os outros profissionais entenderem essas necessidades sensoriais da criança. Assim, para responder, é claro que eu precisaria conhecer a criança, entender o perfil sensorial, como que a criança lida em alguns ambientes, enfim. Mas a gente tem, sim, alguns sistemas que são mais regulatórios, né? Até mesmo quando a gente pensa num bebê, né, numa criança pequena, a gente tende a acalmar o bebê pegando no colo, abraçando, balançando, que é justamente ativando esses sistemas que são mais conhecidos por serem regulatórios, né? Que são esses sistemas internos que eu disse, que tem a ver com a propriocepção e o vestibular. Então, assim, normalmente esse tipo de sistema, quando a gente ativa, ele tende a diminuir esse estado de alerta da criança. Então, em outras terapias, os profissionais podem sim utilizar, por exemplo, equipamentos suspensos, bola de pilates, utilizar alguns recursos para acomodar essa criança, né? Mas aí depende de cada criança mesmo, né? Tem crianças, por exemplo, que o próprio movimento, né, tirar o pezinho do chão e ficar num equipamento suspenso, já vai ser a causa de uma crise, de uma desregulação. Então, é muito importante a gente conhecer a criança que a gente está atendendo, e eu digo isso até em relação aos outros profissionais, né, de conhecer como é essa criança, de entender como é o perfil sensorial, que aí assim esses profissionais vão conseguir ajudar nesses momentos de desregulação. E não só os profissionais, mas como os pais também em casa, né? Verdade. Eu ia até falar isso, que eu acho que quanto mais o profissional conhece aquela criança, né, mais fácil, não sei se eu estou falando besteira, mas eu acredito que mais fácil seja de tirar aquela criança de uma crise, né? Sim, Porque, inclusive, exatamente. até já presenciei uma criança em crise, né? Até num evento onde os profissionais conheciam a criança e ali a acolheram e tiraram ela daquela crise que ela teve no meio do evento.
né? Sim, E exatamente. foi um trabalho bem bacana e você vê que realmente o profissional conhece, né? Os profissionais conhecem a criança. Então, isso Exatamente, traz, eu acho que até exatamente. bastante segurança para os pais, né? Quando estão Aham. perto desses profissionais que sabem que a criança vai ser acolhida e a situação vai ser resolvida ali. Isso, exatamente, exatamente. Conhecendo a criança, a gente consegue pensar em mais estratégias, né, para regular, para ajudar a criança a se autorregular, né? Sim. E me perguntaram também o que é dieta sensorial. Uhum. Dieta sensorial é uma nomenclatura, né, que alguns profissionais utilizam, que é de pensar em algumas estratégias, né, sensoriais para a criança, pensando no perfil dela. Então, a gente pode sugerir algumas estratégias, algumas atividades ou até mesmo alguns recursos que vão ajudar a criança, por exemplo, a participar melhor na escola, alguns momentos de refeição, por exemplo, ou até mesmo na hora de cortar o cabelo, né? Que algumas crianças têm dificuldade em situações assim. Então, são atividades, estratégias que a gente sugere e propõe, né, para os pais e também pode ser para os professores. Então, por exemplo, utilizar o colete de pressão na escola pode ser uma estratégia, é, propor algumas brincadeiras onde a criança tenha que se movimentar, ou brincadeiras com texturas, né? São algumas opções que a gente pode sugerir para os pais, sempre pensando nesse perfil sensorial. E aí a gente vai mudando, né? Então, assim, a criança está no momento mais desregulado, porque está numa escola nova, ou enfim, está com alguma mudança. Aí a gente pode pensar em algo até mais estruturado. Então, essa semana, num dia você vai fazer isso, no outro você vai fazer outra atividade. São atividades e sugestões, mesmo pensando nesse perfil sensorial da criança. Entendi. E como ajudar o autista a se acostumar com barulhos e ruídos do dia a dia, tipo de carro, buzina, moto, pessoas conversando no ônibus, fogo de artifício, latidos de cachorro, né? Esses barulhos Sim, assim convencionais. que costuma incomodar, né? Então, Isso. a gente na integração sensorial, o nosso objetivo não é que a criança desensibilize, né? A gente não quer uma desensibilização, enfim, em relação a esses estímulos. O que a gente quer é que a criança tenha limiares mais adequados, né, de aceitação sensorial, que esse processamento sensorial aconteça de forma mais adequada. Então, assim, pensando na terapia, né, no momento ali da terapia, na sessão, a gente, para trabalhar esses aspectos, né, pensando numa criança que tem essa hiperreatividade auditiva, né, a gente entende que essa criança está compreendendo esses estímulos auditivos como algo ameaçador, né, porque a resposta está vindo mais alta, então a tendência dela vai ser se esquivar, tapar o ouvido, chorar, enfim. E aí, quando a gente está ali, né, entendendo que algo está nos ameaçando, a gente tende a estar no estado de alerta, né? A gente está com esse estado de alerta mais alto. Então, na terapia de integração sensorial, o que a gente tenta fazer é diminuir esse estado de alerta para então ir inserindo esses elementos auditivos, né? Essas informações auditivas. E aí, normalmente, né, a gente diminui o estado de alerta ativando esses sistemas regulatórios que eu falei. Por isso que a gente sempre tem equipamentos suspensos, enfim, esse tipo de recurso no consultório. Então, assim, no consultório, né, na terapia, o tratamento costuma ser assim, mas é claro que cada criança é de um jeitinho. Agora, pensando, né, em como ajudar os pais em casa nessas estratégias, a gente pode sim pensar em algumas estratégias, né, que os pais podem fazer para ajudar. Então, pode fazer brincadeiras com sons que que a criança já gosta. Então, pode fazer brincadeira com sons de bichos, de animais, porque vai estar ali estimulando essa questão auditiva
mas não vai estar gerando esse desconforto, né? A gente pode pensar, por exemplo, em situações que a gente sabe que vão ser mais barulhentas, de pensar em regular essa criança, em oferecer atividades para diminuir um pouco esse alerta, pode também fazer isso. E a gente também pode propor o uso de abafadores, né? Porque, assim, se está com essa reatividade muito exagerada e por conta disso a criança não consegue participar de eventos sociais, não consegue ficar na sala de aula por conta do barulho, é legal a gente pensar também no uso de abafador para que a criança consiga participar melhor. Não quer dizer que a gente usando esse abafador, a gente vai estar deixando de trabalhar a questão auditiva, mas a gente vai estar acomodando essa criança para que ela consiga ter um desempenho melhor nessas atividades de vida diária. E concomitante a isso, na terapia, a gente vai estar trabalhando esses componentes também, né? Que aí a gente vai estar tratando de fato, a gente não vai estar usando só estratégias como os pais podem usar em casa, a escola pode usar, mas a gente vai estar tratando. E aí a gente trata pensando no perfil sensorial, como eu disse, a gente usa alguns recursos para diminuir o alerta, enfim, né? E vai depender do que a gente quer como objetivo e de como que é o perfil da criança. Uhum. Eu acho que o abafador seria mais uma questão até a nível emergencial, né? Tipo assim, enquanto a criança vai fazendo a terapia, vai sendo estimulada, né? Enquanto ela não for melhorando, aí já vai utilizando o abafador, que assim ela já fica, né, mais acomodadinha ali, podendo, não sendo privada, né, de estar ali participando dos eventos e dessas atividades, né? E tem assim, eu atendo crianças maiores que elas mesmas entendem, sabe? Que elas mesmas têm um abafador na mochila, na escola, e aí quando precisam colocam. É isso, o que a gente não quer na terapia de integração sensorial é colocar a criança exposta àquilo que vai gerar um incômodo muito grande até que ela se acostume em algum momento. Porque gera o efeito ao contrário, né? Que é da criança ficar mais irritada, mais desregulada, e aí prejudica, né, em outros aspectos também. É verdade. E como que se pode fazer para uma criança permanecer calçada? Porque tem crianças que elas não conseguem, né, se manter calçada, às vezes nem com chinelo. O próprio chinelo incomoda. Incomoda. E isso tem muito a ver também com essa parte de reatividade, né? A criança é mais reativa. Nesse caso, costuma ser os estímulos táteis, né? Ali o sapato incomoda, às vezes meia, enfim, alguns tipos de piso podem incomodar também. E é do mesmo jeito, né? Como eu falei, a gente trabalha para que tenha esse processamento, para que esse processamento ocorra de uma maneira mais adequada e a criança vá aceitando usar alguns tipos de calçado. E, ao mesmo tempo, a gente vai dando algumas sugestões para os pais em casa. Um tipo de brincadeira legal que assim, eu costumo sugerir, por exemplo, crianças que não gostam de usar o sapato, que aí é quando a gente pensa naquilo, né? Como a gente primeiro precisa regular a criança, diminuir esse estado de alerta para que a gente possa oferecer esses estímulos que possam ser ameaçadores. Então, pode fazer brincadeira, por exemplo, de pular no bambolê, no círculo, ou pular na almofada amarela, depois na almofada branca. E aí pode brincar descalça a criança, depois pode pedir para a criança colocar o sapato e falar, agora a brincadeira vai ser com sapato. Você vai ter que pular no azul com sapato e no amarelo você pode tirar, sabe? A gente sempre tem que tentar deixar o mais lúdico possível e ter essa motivação para a criança na brincadeira ir aceitando, né, para a gente conseguir inserindo esses elementos de uma forma mais natural e mais lúdica possível. E é legal também sempre numa brincadeira que dê essa informação sensorial, né, e tenda a regular a criança, mas é desse jeito, né? Cada criança é de um jeitinho, então pode ser que para algumas crianças ajude, para outras não, mas é sempre pensando naquilo que eu falei, que a gente não adianta insistir, forçar que a criança tem que colocar o sapato, tem que botar.
e aí a criança não vai conseguir ficar na sala de aula, por exemplo, porque está com sapato, entendeu? E vai querer ir para casa. Então, isso vai acabar sendo pior, né? Entendi. E eu tive um relato também de uma mãe que ela falou que a criança o filho, né? Ele está sempre arranhando o tempo todo ela, né? Ele pode estar triste, pode estar feliz, pode estar com raiva, pode não estar, né? Ele o tempo todo fica arranhando ela. Então, ela gostaria de saber se existe alguma coisa que ela possa estar fazendo para estar auxiliando isso. Entendi. Assim, essa questão de arranhar pode ser por algo sensorial, né? A criança está buscando ali essa sensação, como também pode ser algo comportamental, né? Aquilo que eu falei. A gente precisa avaliar para ver se realmente é algo sensorial. O que acontece às vezes começou como algo sensorial, e às vezes a gente vê isso até em algumas estereotipias, né? Começou por algo sensorial, conforme a criança foi crescendo e fica comportamental mesmo, né? A criança vai tendo esse comportamento em diferentes situações. Mas, assim, se for por uma busca, né, a gente poderia pensar, uma busca tátil, pode oferecer estímulos táteis, brincadeiras com texturas, mas assim, é muito importante, sempre que oferecer texturas, crianças, entender, observar como a criança está reagindo. Se está desconfortável, se não está legal, pode parar com a brincadeira, ela pode parar de brincar, ela pode se limpar, tem que ter esse cuidado, né? Então, pode fazer brincadeira com textura, pode até fazer. E isso também pode ser até legal para aquele caso da criança que não coloca o sapato, de fazer massagem na mão, mais fortezinha, e aí, no caso do sapato, massagem no pé, né? Que a gente diz que ativa o tato profundo, que ajuda nessa regulação. Então, assim, são algumas sugestões, mas é muito difícil a gente falar sem conhecer a criança, porque pode ser por N motivos, né? Essa questão de arranhar. Pode ser, por Eu ia falar exemplo. isso. Eu ia falar isso, que nesse caso eu acho até que seria, como pode ser por diversos fatores, né? Eu acho que seria mais interessante até fazer uma avaliação, né? Para estar vendo de onde está vindo isso para ser trabalhado, né? Da maneira correta, para focar naquilo que realmente está causando essa situação, né? Exatamente, assim, o ideal, né, o que deve ser feito é sempre procurar o terapeuta ocupacional para poder avaliar, porque, como eu disse, cada criança é de um jeito, e assim, tem crianças que, por exemplo, a gente avalia e vê que é mais reativa em um determinado seu sistema, por exemplo, tem uma tolerância muito baixa a texturas, ao toque, mas já em outros sistemas já busca de uma forma muito intensa, por exemplo, busca muito as informações visuais. Então, a mesma atividade, né, que eu posso pensar em sugerir para casa vai ser diferente para essa criança que tem esse perfil e para outra criança que tem um perfil diferente. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado mesmo, né? E outra pergunta também foi como fazer para uma criança atípica deixar de levar o objeto na boca, de ficar mordendo o travesseiro. Sim, assim, normalmente, quando a criança leva, né, objetos à boca, costuma ser por uma busca sensorial, né? Principalmente quando morde, né? Pode ser uma busca por aquele sistema proprioceptivo, né, que eu falei, porque assim, na região da mandíbula, a gente tem articulação, e aí quando a gente morde, a gente ativa esse sistema proprioceptivo também. Então, pode sim ser uma busca sensorial. E aí, como eu disse, né, a gente tem que entender por que a criança está buscando tanto estímulo sensorial. Pode ser porque essa resposta está mais baixinha, ou pode ser também quando a criança tem uma reatividade muito exagerada em algum sistema, e aí a resposta dela é buscar ali, morder, como se estivesse tentando se regular, né, numa tentativa de autorregulação. E assim, quando a gente pensa na gente mesma, né? Quando a gente está mais ansiosa, mais nervosa, às vezes a gente rói unha, às vezes a gente aperta a mão, a gente se aperta. Então, a gente tem essas tentativas de autorregulação, né, constantemente.
Então, é importante a gente entender por que tem essa busca sensorial. E da mesma coisa que eu falei do uso do abafador, em alguns casos, o uso de um mordedor também é legal, sabe? Porque com o mordedor, a criança entende que pode morder aquilo, né? Que ela precisa ter essa sensação e não vai levar outros objetos que possam ser perigosos à boca, ou objetos de jogo, de brinquedo, né? Que ela não vai estar ali brincando porque está sempre levando a boca, mas com o mordedor ela vai estar ali fazendo a atividade. Então, não é que a gente vai estar deixando de trabalhar isso, mas é uma estratégia de acomodação, como eu falei. Então, o uso do mordedor pode, sim, ser uma estratégia boa, mas aí depende de cada criança, né? Na nossa área, né? É claro que eu não sou a entrevistada, eu sou a entrevistadora, né? Mas no caso, só para complementar um pouquinho, realmente na nossa área, né? Na área de fonoaudiologia, que a gente trabalha muito essa questão da cavidade oral e tal, né? A gente percebe o seguinte, a gente vê da seguinte forma, né? A criança, toda criança, ela tem essa fase, né? De levar o objeto à boca, até para ter esse reconhecimento, né? Oral. Só que existem crianças, como as crianças atípicas, que realmente elas param nessa fase oral, elas ficam muito presas a essa fase oral. E aí o que a gente faz também é exatamente isso, é bastante estímulo, né? Na cavidade intraoral, através de toques, de percepção, é um toque mais forte, é um toque mais leve, é um objeto gelado, é um objeto quente, né? Que vai trabalhando toda essa sensibilidade intraoral. E a gente trabalha muito também com alimentos, né? Porque o que a gente faz? Às vezes a gente trabalha, por exemplo, pegar um pote de gelatina, né? Naquele pote de gelatina, a criança vai colocar a mão ali e ela vai levar a gelatina à boca. Então, quer dizer, ela não corre o risco de repente estar pegando algo que não possa ser levado à boca, né? E ter algum tipo de problema. Então, na fonoaudiologia, a gente também trabalha muito isso dessa forma. E o mordedor também, a gente utiliza muito por essa questão dela estar ali trabalhando, né, a questão oral, né, para ela conseguir sair dessa fase, porque as crianças atípicas, elas ficam muito presas na fase oral. E aí, realmente, tem essa questão toda de trabalhar essa estimulação na área da fonoaudiologia, né, no caso. E foi ótimo você ter falado, porque, assim, quando a gente pensa em busca sensorial, né, aquela criança que busca de uma forma muito intensa esses estímulos, a gente sempre pensa nisso também, que mais importante do que só oferecer o estímulo é pensar na variedade de estímulos, né? Então, é isso que você falou, diferentes temperaturas, até diferentes texturas alimentares, né? Por exemplo, tem um biscoito que é mais durinho, aquelas balas de alga, né? Que precisam mastigar mais tempo. Então, esse tipo de coisa é legal. E a mesma coisa com criança que precisa se movimentar o tempo todo, né? Então, fazer atividades com movimento é super legal, mas também a gente não pode ficar só preso naquilo. O momento para a criança é ficar só correndo. A gente tem que variar essa oferta, né, de atividades, de movimento. E é legal isso do mordedor, que tem alguns mordedores que tem até um cordãozinho, né, que a criança fica com ele, que aí não perde, né, durante o dia a dia, e quando sente a necessidade, vai lá e morde. Tem de vários formatos, né? Vários tamanhos, vários formatos, várias texturas. Hoje em dia tem mordedores variados. Sim, é verdade. E acha bastante mesmo. Verdade. E uma outra questão que me perguntaram também foi como fazer para uma criança buscar fazer suas atividades fisiológicas, né? No vaso sanitário. Sim, então, em relação ao desfraude, né, eu acho que é o que eu digo para qualquer criança, né, seja uma criança típica, uma criança com autismo, ou uma criança que só tem uma desordem de processamento sensorial, que acontece muito, né, tem crianças que não estão no espectro, mas que têm uma desordem de processamento sensorial. Para qualquer criança, a gente tem que respeitar o tempo da criança e ficar atento aos sinais que a própria criança vai dar. Então, assim, a gente percebe que a criança já está se preparando para usar o banheiro quando ela começa a perceber quando está, por exemplo, com a fralda suja, coloca a mão na fralda,
ou quando percebe que está com vontade, né? E aí ela mesma sinaliza ou vai até um cantinho. A gente tem que estar sempre atento aos sinais que a criança dá. E também, quando a gente pensa na criança com a desordem de processamento sensorial, a gente tem que pensar muito, validar muito o perfil sensorial dela. Porque se, por exemplo, é uma criança que não tolera o movimento, né, tem uma dificuldade no equilíbrio, então, para essa criança, vai ser muito ruim ficar sentadinha no vaso com os pezinhos balançando. Então, às vezes, colocar um banquinho para apoiar os pés já vai ajudar bastante. Ou, às vezes, para uma criança que tem uma dificuldade em relação ao toque, às texturas, a própria temperatura do assento, né, do vaso sanitário, pode gerar um incômodo muito grande. Então, a gente tem que pensar sempre no perfil sensorial da criança. E por exemplo, uma criança que está constantemente em movimento, né? Imagina, essa época do desfraude, né? Que a gente oferece para ir no banheiro várias vezes. Imagina, de 20 em 20 minutos a criança tem que parar de fazer o que está fazendo para ficar sentadinha, quietinha no banheiro. Vai ser muito difícil. Então, a gente tem que pensar nesse perfil sensorial da criança para entender como é que vai ser. E aí a gente usa alguns recursos, como eu disse, dependendo da criança, a gente pode colocar um banquinho para apoiar os pés, pode levar brinquedo para o banheiro, sabe? Para aquele momento do banheiro ser um momento lúdico também. É legal fazer brincadeiras nesse contexto mesmo, sabe? Com os bonequinhos. Ah, o bonequinho vai fazer xixi, vai fazer cocô. Então, tentar contextualizar ao máximo e sempre ficar atento aos sinais que a criança está dando, porque se a gente pula uma etapa, né, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Né? Ver se realmente ela está preparada para o desfraude. Verdade. Aqui em casa a gente fazia a competição do xixi. Era assim, filho, vamos ver quem faz mais xixi. Eu vou no meu banheiro, você vai no seu, vamos. Aí toda vez que ele queria fazer xixi, ele falava, mamãe, vamos brincar de competição de xixi? Aí ele saía correndo para o banheiro. Tá vendo? Tem que ser lúdico, assim, porque... A gente tem que ser criativo, porque tem que ser complicado. criativo. É complicado. E assim, acontece muito de ter crianças que o momento ali do banheiro é muito sofrido, sabe? Ou porque não querem parar de fazer o que estão fazendo, ou porque essa própria percepção, né, de ter que se sujar, enfim, é demais para essa criança. Então a gente tem que ir com calma e validar mesmo esses aspectos. No caso do meu filho, era questão de ele não queria parar, né, de brincar, não queria parar de ver televisão. Então, assim, para ele não parar de brincar, ele tinha que fazer xixi de uma forma que fosse também uma brincadeira. Então, ele ia sair de uma brincadeira para entrar em outra. Então, exatamente. Foi ótimo. Mas é o que você falou, cada caso é um caso, né? Aí vai depender de como cada criança reage, né? Enfim. Exatamente. E isso, assim, para qualquer criança, sabe? O processo de desfraude é muito individual mesmo. A gente tem que respeitar o próprio tempo. É verdade. E como que a gente faz para reduzir as estereotipias motoras de uma criança atípica? Foi mais uma pergunta de uma mãezinha também. Uhum. Então, como eu disse, as estereotipias, elas podem sim, né, ser por uma questão sensorial. Então, por exemplo, a criança que bate, né, tem flap, de bater a palma, pode ser, porque quando a gente bate, a gente tem essa percepção da mão, né? Pode ser também por conta dessa questão do planejamento motor, como eu disse, da ideação motora. Se eu estou ali com um objeto que eu não sei como que eu vou brincar com aquilo, o que eu vou fazer com aquilo, eu vou pegar o objeto e vou fazer do jeito que eu já sei. Então, eu vou pegar um brinquedo e vou sacudir, vou fazer som. Então, pode sim ser tanto por uma questão sensorial quanto por questão de planejamento motor, que é relacionado, né, ao processamento sensorial. E também pode ser algo comportamental, né? O que acontece também. A gente vê que as crianças vão crescendo e essas estereotipias que começaram por algo sensorial acabam sendo por questão comportamental. Que eu digo até, por exemplo, em situações que a criança está mais ansiosa, ela tem mais estereotipias, ou em momentos até de alegria, né? Naquela excitação toda, apresentam a estereotipia. Então, a gente tem que entender o que está causando, né? E tentar, então,
tratar essa causa. Então, por exemplo, se ela tem essa estereotipia porque ela busca muito informação sensorial, né, de perceber o próprio corpo, então a gente precisa trabalhar muito para a percepção, né, para dar uma diminuída nessa busca. Ou por questão de planejamento motor, a gente precisa trabalhar a ideação motora, planejamento motor, trabalhar a praxis. E que a gente tem que sempre entender que a estereotipia, ela é ali numa tentativa da criança se autorregular, né? Então, se a gente tira essa tentativa, a criança vai estar desregulada. Então, a gente pode oferecer algumas estratégias para a criança se regular, né? Como eu disse, fazer brincadeiras no balanço, se estiver em casa, fazer massagem, né? Ou outras, né? Porque cada criança vai ter realmente uma forma diferente de se regular, para tentar diminuir essas estereotipias, né? Sim. E teve uma outra pergunta que eu acho que até você já falou bastante a respeito, né? Que é de como proceder com crianças que buscam movimento o tempo todo, para que na hora das atividades elas consigam se concentrar melhor. Perdão, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que entender por que ela está buscando tanto movimento, se é realmente porque tem essa resposta mais baixinha, né, desse sistema vestibular ou proprioceptivo, enfim, ou porque ela está com uma reatividade mais exagerada, por exemplo, visual. Se ela está num ambiente que tem muita informação visual, então ela acaba fugindo daquele ambiente e aí apresenta esse comportamento de correr, de se movimentar. Então a gente tem que pensar nisso, ou se é por uma questão de planejamento motor, mas quando é uma busca sensorial muito intensa, né, é aquilo que eu falei, a gente trabalha na terapia de integração para oferecer uma variedade muito grande de estímulos para que a criança consiga processar melhor essas informações, né, para que não busque tanto. E aí, em casa, a gente pode sugerir algumas atividades também, assim como na escola. E quando a gente pensa na escola, a gente pode usar alguns recursos, né, como o colete de pressão, pode usar também tipo, como se fosse uma almofadinha com peso no colo, né? Então, assim, são alguns recursos, né, para essa criança. E também eu gosto muito de conversar com a escola, porque a gente entende que essas crianças que precisam de movimento, vai ser muito difícil para elas ficar o tempo todo sentadinha. Então, essas crianças são ótimas crianças para dar algumas tarefinhas na escola, sabe? Vai ser o aluno que vai distribuir as folhinhas para os outros amigos, ou o aluno que vai ajudar a carregar os materiais da professora. Então, eles realmente precisam desse tipo de tarefa porque vão estar se movimentando, né? Então, a gente tem que pensar em cada criança mesmo, mas são algumas estratégias que podem ser utilizadas. É engraçado que as professoras falavam que o meu filho gostava muito de ajudar as outras crianças em turma, né, da turma. E ele fazia exatamente isso. Tudo que a professora ia fazer, como ele sempre foi agitado, tudo que a professora ia fazer, ele queria ajudar. Então, ele fazia exatamente isso. Ele distribuía, ajudava a professora a distribuir os trabalhinhos das crianças, ele ajudava a recolher o material das crianças. Então, ele era sempre ajudante, né? Sim, eu Isso é lembro uma até de ter situação bem conversado interessante, porque isso. ajudou bastante ele, né, a ficar ali naquele ambiente sem irritação, né? E ele se sentia importante, né? Porque ele se sentia útil. Ele falava, ele era o ajudante da tia, né? Então, isso é muito importante para as crianças também. Sim, sim. Aí eu lembro de ter conversado isso com a professora do Arthur também, né? Quando a gente foi lá. E realmente é importante. Para essas crianças é muito difícil ficar ali, imagina, o dia inteiro, a manhã toda, sentadinhas, né? É exigir muito delas, né? Porque elas realmente precisam se movimentar, não é que elas gostam, né? Elas têm essa necessidade maior do movimento. É verdade. Nós vamos passar agora um vídeo um pouco da experiência prática da doutora Giovana no consultório. E ela vai estar explicando para a gente o que está sendo trabalhado nesse vídeo. Isso, eu vou passar agora alguns vídeos, né, que eu fiz com o nosso garoto propaganda, o Arthur, que já atendo há um bom tempo, né? Então, assim,
Eu já fiz avaliação para ver como é que está, enfim, essa questão sensorial e alguns outros aspectos também. E essa avaliação ela é sempre refeita, né, para a gente entender como que está o processamento, né, sensorial, o que a gente precisa trabalhar, enfim, qual vai ser o objetivo em cada sessão. E em um dos vídeos, né, o meu objetivo principal, o que eu queria como resposta adaptativa, era que o Arthur conseguisse se balançar sozinho, né, usar a força, né, usar o próprio corpo para se impulsionar na plataforma suspensa. E aí no vídeo mostra que ele consegue fazer isso. E para conseguir isso, a gente precisa oferecer, né, recursos, enfim, atividades onde ele possa ter esse estímulo, né, onde ele tenha que fazer força. Então, por exemplo, a gente pode usar como recurso o skate, que aí ele fica deitadinho no skate, né, com a barriga para baixo, em prono, e aí ele precisa usar os próprios braços para se puxar e caminhar com o skate, né? Fazer a força. E também a gente pode usar outros recursos, né? Como, por exemplo, no próprio equipamento suspenso, ele acertar um alvo, né? Que a gente chama que é a coordenação visomotora, né? Que é coordenar olho, mão, ele ali no movimento conseguir o alcance, né? Então, esses vídeos mostram um pouquinho de como que a gente utiliza esses equipamentos, esses recursos, e que em cada sessão, em cada momento mesmo na terapia, a gente vai ter uma resposta adaptativa. Giovana, foi um prazer enorme te receber no nosso canal, né? Porque você sabe o quanto eu sou fã do seu trabalho, porque o garoto propaganda, tá, gente? É o meu filho, que faz terapia com a Giovana, que é uma profissional exemplar, em quem eu confio muito, e tenho visto grandes resultados com ele, né? E ele também ama, é fã número 1 da doutora Giovana. Lhe agradeço imensamente a participação, muito obrigada mesmo de coração. Imagina, obrigada, Andréia. E assim como eu sempre falo, assim, eu tenho que agradecer muito toda a parceria, né? Porque a gente precisa disso, da parceria com os pais, com a escola, com os outros profissionais, para a gente conseguir conquistar, né, os nossos objetivos. E obrigada por hoje, foi ótimo. Obrigada também, adorei. Então, quem tiver interesse, tá? Deixe os seus comentários aqui no nosso canal, deixe os seus comentários, podem tirar suas dúvidas, tá? E quem quiser que a doutora Giovana retorne com outros temas, né? Eu creio que vai enriquecer muito para a gente, né? Vai trazer grandes benefícios para a gente. Clica no joinha, tá? E se inscreve no nosso canal, para vocês estarem recebendo informações de tudo aquilo que a gente vai estar postando. Obrigada.